Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 25 de agosto, quarta-feira, da 21ª semana do Tempo Comum. Peçamos ao Deus da vida que ao ouvirmos e acolhermos a sua palavra, possamos testemunhá-la. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a lutar contra a hipocrisia. A hipocrisia, como nos diz Jesus, a partir desta imagem, é aparentar ser por fora algo, mas no interior não viver isto. Ou dizer alguma coisa e na realidade fazer completamente contrário daquilo que se está pregando. E Jesus desfere, portanto, esta crítica aos mestres da lei e aos fariseus, dizendo que são como sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro somente existe podridão. E é importante lembrarmos que Jesus é capaz, Deus, o Deus da vida, Ele lê o nosso interior. Ele conhece o nosso coração, melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Peçamos, portanto, ao Deus da vida que nos dê esta graça de viver o caminho, de abraçar a graça de Deus e ser coerente com aquilo que cremos, com aquilo que temos no interior e aquilo que praticamos no exterior. Por fim, a palavra nos dizia que os mestres da lei e os fariseus começam a falar que se tivessem vivido nos tempos dos profetas, eles não seriam cúmplices naquele momento para matar os profetas. Se tivéssemos vivido nos tempos de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. E Jesus diz, eles estão confessando que são filhos daqueles que mataram. E conclui dizendo, completai, pois, a medida de vossos pais. Este completar a medida dos vossos pais significa que eles continuam dando sequência na mesma iniciativa de perseguir, de destruir e de matar. Matar os profetas, de ser contrário à justiça para os mais necessitados. Hoje em dia, olhando para esta palavra, também nós precisamos olhar para a vivência da nossa família. Não faz muito tempo, no domingo, nós ouvíamos a palavra de Deus que nos convidava a viver o caminho, a acolher a palavra de Deus e tomar consciência daquilo que dizia São Pedro. Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavra de vida. E São Paulo dizia que nesta adesão de fé, o caminho do seguimento se equivale à experiência familiar.
lembrando, sobretudo, o que dizia a primeira leitura de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, completar, pois, a medida dos vossos pais no dia de hoje significa, sobretudo, não só viver e olhar para as dificuldades, mas, sobretudo, que possamos, enquanto cristãos, dar continuidade e razões da fé que os nossos pais, que os nossos familiares abraçaram e viveram. E procurar neste caminho cada vez mais nos unir a Cristo, viver o amor para com Ele. Portanto, que o Senhor nos afaste da hipocrisia e que nos permita viver, sobretudo, aquilo que nos diz o oremos, que permeia durante esta semana do tempo comum. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo. Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Que possamos buscar alegria, alegria em Deus, alegria sem ocaso, nas pequenas coisas, no convívio familiar, na nossa experiência de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.